Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Marcos André, do curso de Uma Rosa, preparatório para concurso. Eu venho aqui para comentar algumas questões do Estatuto da Criança e do Adolescente que caíram na prova de agente educador de hoje. Tá? Hoje é domingo, dia 16 de junho de 2019. Então, eu coloquei aí na tela o meu contato, né? Quem tiver interesse, quiser bater um papo sobre legislação, tá? Também dou aula de legislações penais especiais. E quem precisar bater um papo, é só me chamar no WhatsApp. Bom, vamos sem mais delongas. Vamos começar aqui com os nossos comentários, né? Aqui eu fiz um gabarito extraoficial para os meus alunos, estou disponibilizando para todos agora, tá? Fui eu que fiz esse gabarito. E eu destaquei algumas questões do ECA que caíram na prova de hoje, são as questões 30 e as questões 36, que, a meu modo de ver, foram mal formuladas, passíveis até mesmo de anulação. Então, eu vou me atentar a essas duas questões, são as questões mais polêmicas, tá? E a gente vai analisar aí, do ponto de vista legal, né, e do ponto de vista do edital, se realmente elas podem ser anuladas ou não. Então vamos começar pela questão de número 30. A questão de número 30, ela versava o seguinte: sobre o acesso ao ensino obrigatório e gratuito, é incorreto afirmar que, bom, o gabarito, ao meu modo de ver, é a letra C. São atos infracionais às brigas ocasionais entre alunos na escola. O que ocorre? A gente marcou a letra C por falta de uma opção menos incorreta, porque as outras opções são letras de lei. As outras opções são corretas porque são a letra do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90. Essa é a menos correta, vamos dizer assim. Por quê? Vamos discutir essa alternativa à letra C, que provavelmente será o gabarito da questão. São atos infracionais as brigas ocasionais entre alunos na escola. O que a banca quis fazer com isso? Quis dizer o seguinte, a gente só vai aplicar uma medida socioeducativa ao adolescente se realmente tiver um valor, né? Essa lesão ao bem jurídico tutelado, ela for uma lesão significativa, né? Qual é o problema, a meu modo de ver, dessa alternativa? O problema é o seguinte, que as brigas ocasionais entre alunos na escola, elas se enquadram, tá? Elas estão tipificadas na lei de contravenções penais, ou podem até mesmo estarem tipificadas no Código Penal. Por quê? Porque eu não sei que tipo de briga é essa. A questão está muito vaga, né? Será que houve lesão corporal? Né? Porque se houve lesão corporal, eu vou adotar o Código Penal, né? Agora, só o fato de ter havido a briga, de ter havido a agressão, a gente já consegue tipificar na Lei de Contravenções Penais, a Lei 3.688 de 41. E eu vou ler para vocês o artigo que tipifica, tá, essa conduta. É o artigo 21. O artigo 21 da Lei de Contravenções diz o seguinte: praticar vias de fato contra alguém. Ora, uma briga entre alunos é uma via de fato. Então, essa via de fato está tipificada no artigo 21 da Lei de Contravenções. E o próprio ECA, ele define ato infracional como uma conduta que esteja descrita como crime ou contravenção penal, ou seja, as contravenções penais também são tipificadas pelo ECA. Logo, essa conduta de ter uma briga entre alunos, ela está tipificada sim, e ela seria sim um ato infracional. Então, a meu ver, seria uma questão passível de anulação. Bom, uma outra discussão seria o princípio da insignificância, né, ou o princípio da bagatela, que se aplica no direito penal. O que é o princípio da insignificância? O princípio da insignificância, ele diz o seguinte, que só é fato típico do ponto de vista material aquela conduta que lese
significativamente um bem jurídico. Tá? Então, na verdade, tem 4, né, pressupostos para se adotar o princípio da insignificância. O STF criou, né, isso foi uma criação jurisprudencial do STF, tá? Num habeas corpus que ele julgou, e aí o STF ele disse o seguinte, que para haver a incidência da insignificância tem que haver mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressibilidade da lesão ao bem jurídico tutelado. Tá? Aí seria sim adotado o princípio da insignificância, por quê? Porque do ponto de vista material, esse fato é atípico. Qual é o outro problema que isso vai ocasionar? Se a banca considerar que essas brigas ocasionais entre alunos na escola são fatos atípicos pelo princípio da insignificância, ela vai estar inovando o edital, porque o edital não cita os princípios do direito penal. O edital cita expressamente o Estatuto da Criança e Adolescente. E no Estatuto da Criança e Adolescente não há citação quanto a isso. Então, dos dois pontos de vista que nós analisemos a questão, caberia sim anulação da questão de número 30. Tá? Por ausência de gabarito, todas as alternativas estariam corretas. Bom, vamos para a próxima questão. Questão 36. Substituto da adoção, de acordo com o ECA, é incorreto, ele quer errada. E aí eu destaquei duas alternativas. Eu destaquei a alternativa A, tá? E destaquei a alternativa C. Qual seria o gabarito? O gabarito seria a alternativa C, C de casa. Pode ser adotante apenas da pessoa maior de 21 anos de idade, porque é um erro grosseiro, né? O Estatuto prevê que o maior de 18 pode ser adotante, então ele mudou a idade ali na alternativa C, então está incorreto. Agora, a alternativa A, ela cabe uma discussão, depende do consentimento dos pais biológicos. O que a alternativa A adotou? Ela adotou o caput do artigo 45 do ECA, né? A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. Só que os parágrafos 1º e 2º aceitam outras hipóteses. Então, por exemplo, esse consentimento ele pode ser dispensado no caso... Qual caso que ele pode ser dispensado? Quando o Conselho Tutelar, né, comunicada à autoridade judiciária, ela adota uma medida protetiva. E essa medida protetiva ela pode destituir o poder familiar. E aí, quando for transitado em julgado, né, quando o juiz proferir uma sentença, essa sentença transitar em julgado, essa criança ou adolescente ela pode ir para adoção. Então, é um caso que independe do consentimento dos pais biológicos. Então, ao meu ver, a questão foi mal formulada. Por quê? Esse problema acabaria se ele colocasse na alternativa A. Depende do consentimento dos pais biológicos, vírgula, em regra. Porque a regra é essa. Mas a exceção é quando tratar-se de uma medida protetiva, e o parágrafo 2º, ele diz o seguinte, que se tratando de maior de 12 anos, ou seja, se ele for adolescente, né, maior de 12 anos, é adolescente. Se ele for adolescente, ele também tem que consentir. Então, além dos pais biológicos, o próprio adolescente tem que querer. Ele tem que aceitar os pais adotivos. Tá bom? Então, a meu ver, também é uma questão passível de anulação. Tá legal, pessoal? Bom, espero ter contribuído aí para vocês. Essas aqui são as informações do curso de Uma Rosa, no qual eu sou professor. E a gente está com uma nova turma, está aberta para a Polícia Civil. O edital está previsto para sair mês que vem. E a gente já tem 2 turmas montadas, de inspetor e técnico e necrópsia. Inspetor, né, nível superior, qualquer nível superior de formação, e o técnico em necrópsia nível médio. Tá legal, pessoal? Então, um grande abraço. Vou colocar de novo aqui na tela o gabarito, para vocês darem uma olhada, tá? Congela a imagem aí para vocês conferirem. E até a próxima.